Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhe disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. Queridos irmãos, minhas irmãs, essas são palavras de vida, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quem beija a palavra de Deus, beija o próprio Deus. Podemos sentar e vamos invocar sobre nós a luz, a graça, a força viva. Sempre a gente tem que invocar o Espírito Santo em tudo, para que nos ilumine, para que abra a nossa mente, a nossa inteligência, e aí a gente vai compreendendo a profundidade das leituras, daquilo que a liturgia hoje nos convida a celebrarmos. Amém? Meus amados, minhas amadas, hoje celebramos São João Evangelista. Evangelista, escreveu o quarto evangelho que começa o evangelho, né? No princípio era a palavra, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, né? E esse verbo que estava com Deus, São João começa a falar da geração eterna do verbo. Os outros evangelistas falam de Jesus na história, a encarnação. São João Evangelista já começa falando da geração eterna. No princípio estava com Deus, a palavra era Deus, o Logos eterno do Pai. Só que esse Logos eterno do Pai, essa palavra eterna do Pai, ela se encarnou. E o Verbo divino se fez homem e habitou entre nós, vai dizer São João. Ele escreve o Apocalipse, ele escreve as 3 cartas que estão lá no Novo Testamento, um homem realmente que nos faz voltar para as coisas do alto. E é interessante a gente perceber na proposta de São João Evangelista, a profundidade da sua teologia é imensa, mas ele sempre nos aponta para as coisas do alto. Às vezes a gente perde tanto tempo, né, brigando, se arrastando aqui nessa terra, e aí de repente vem um evangelista que nos faz levantar a cabeça e olhar as coisas do alto, olhar que a nossa vida veio do céu, olhar que Jesus que se encarnou, que veio do alto, assumiu a nossa história, se encarnou na nossa humanidade, entrou em nosso mundo, entrou em nossa história, para que Ele veio até nós, para que uma vez nós aprendendo o caminho, possamos ir até Ele. E foi esse movimento, é esse movimento do Natal que São João nos faz recordar. O Verbo divino estava com Deus, Ele era Deus, é Deus, e Ele se encarnou e veio até nós. São Paulo vai dizer que assumiu a condição de um escravo, a famosa kenosis, o rebaixamento, a humilhação. Ele veio até nós para nos ensinar como voltamos até Ele, como nós podemos ir até Ele. E talvez esse é o grande movimento que nos compromete hoje nessa liturgia, porque, como eu disse, às vezes a gente perde tempo, vai se arrastando com as coisas do mundo, vai se contaminando, se sujando com as coisas do mundo aqui, como minhocas na terra, que sempre tem uma visão pequena e curta e fica se arrastando e se sujando cada vez mais no pecado, quando na verdade São João, que é representado por uma águia, ele nos pede para elevar o nosso espírito, engrandecer o nosso espírito, voltarmos para as coisas de Deus. E é isso que São João nos aponta para o dia de hoje, voltarmos para as coisas de Deus. Nós vimos a sua glória.
São João nos aponta para Jesus, nos aponta para Belém, nos aponta para o menino, nos aponta para a manjedoura, mas para que nós possamos ver a sua glória. E uma vez vendo a sua glória, nós possamos desejar esta glória também para a nossa vida. Por isso que o evangelista hoje, por isso que essas leituras de hoje nos comprometem, porque nos fazem voltar para as coisas de Deus. Nós estamos assim vivendo esta dinâmica da oitava de Natal, minha gente. Jesus nasceu, nós estamos celebrando e mais uma vez recordando em nossas vidas o nascimento de Jesus. Jesus nasceu criança. Por quê? Porque é necessário que Ele cresça em cada um de nós. Nasceu criança porque o amor, na sua singeleza, na sua simplicidade, na sua pequenez, ele tem que crescer dentro de cada um de nós. E São João Evangelista nos aponta o caminho, como nós podemos fazer o menino Jesus crescer em nossos corações. Quando a gente começa a buscar as coisas do alto. Não sabeis vós que a vossa vida está escondida com Cristo no céu? Vai dizer Colossenses 3:3. É esse desejo que nós queremos a cada dia, buscar as coisas de Deus, caminhar em direção às coisas de Deus, elevar o nosso pensamento, elevar o nosso espírito, não ficar perdendo tempo. E é isso que a liturgia de hoje nos aponta, não ficarmos perdendo tempo com as coisas aqui do céu que nos contagiam, que nos contaminam, que nos empobrecem, que fazem com que o nosso espírito fique cada vez mais amarrado com as propostas desse mundo. Jesus nos eleva para o Pai. Ele veio a esse mundo, Ele se encarnou, assumiu a nossa história, veio morar igual a gente. Ele veio menos o pecado, mas Ele veio caminhar conosco para nos apontar o caminho que nos leva ao Pai. E talvez seja esse o grande momento que a gente tem que viver. Apontar para as coisas do Pai, buscar as coisas do alto, apontar para a eternidade, desejar a salvação, buscar a vida eterna, trabalhar a cada dia, viver a cada dia com esse desejo de construir aqui na terra esse desejo do céu, o desejo da eternidade. Jesus veio, não veio para tirar férias, Jesus veio, se encarnou, não veio para passear entre nós, veio para nos apontar o caminho que nos leva ao Pai. E se nós assumirmos em nossas vidas o projeto de Jesus, se nós estivermos aqui fazendo as nossas coisas, a gente volta para a rotina do dia a dia, minha gente. A gente volta para a rotina do dia a dia. Temos que trabalhar todos os dias, mas acima de tudo com essa certeza, Ele veio a esse mundo, nos aponta para a eternidade, nos aponta para o alto, nos aponta para o céu. E São João Evangelista vem nos ensinar isso, como que nós podemos subir com Cristo ao céu, fazendo aqui na terra, vivendo aqui na terra os valores que Ele veio nos deixar, os valores que Ele veio nos ensinar, os valores que Ele veio nos apontar. Se a gente fizer isso a cada dia, podemos ter a certeza absoluta que a gente já começa a viver o céu aqui. Porque conforme o próprio João vai dizer em tantas vezes, João que recebeu essa missão lá no alto da cruz, de cuidar de Nossa Senhora, de receber Nossa Senhora, sempre trazendo essa dinâmica de buscar as coisas de Deus, de cuidar do tesouro precioso de Deus. Maria era o tesouro precioso de Deus, é o tesouro precioso de Deus. Então João foi encarregado de cuidar de Maria. Talvez seja esse o pedido que o Senhor esteja fazendo para cada um de nós, de cuidar de Nossa Senhora, de acolher Maria em nosso coração, de cuidar bem dela, porque aquele que recebe Maria na sua vida, aquele que recebe Maria na sua casa, pode ter certeza absoluta que está recebendo Jesus, e aquele que recebe Jesus, pode ter certeza absoluta que está vivendo o seu Natal a cada dia. Então um compromisso para cada um de nós aqui presente, para você que está em casa, é hoje abrir esse coração, elevar o seu espírito, deixar florescer a nobreza da sua alma, não ficar perdendo tempo com picuinhas, com mesquinharias, com coisas aqui que fazem perder a nossa caminhada, frear a nossa caminhada, atrasar a nossa caminhada. Mas acima de tudo ter essa nobreza de alma, buscar as coisas do alto. Coloque a mãozinha no teu coração por um instante. Vamos pedir então nessa graça, nesse dia de hoje, que o Senhor nos ajude a sempre buscar, a desejar as coisas do céu, a viver aqui na terra desejando as coisas do céu, a preparar o nosso coração cada vez mais, para elevar o nosso espírito,
para buscar viver esse Natal, não esquecendo o porquê que Ele veio. Ele veio para dar a sua vida por cada um de nós. Ele veio para nos salvar. Ele veio para nos levar para o céu. Ele veio do céu para nos levar para o céu. Buscar as coisas do alto. Buscai as coisas do alto. Eleve o vosso espírito. Nós estamos no mundo, mas não somos desse mundo. A nossa casa, a nossa morada é junto de Deus, lá no céu. Ele nos ensina o caminho. Ele veio, nos aponta para viver essa eternidade.